Oi gente, sejam muito bem-vindos a este canal mais uma vez. Para quem está chegando agora, né, eu sou a professora Carla Panini, sou professora de artes, trabalho com isso já há bastante tempo e estou aqui agora nesse período de quarentena trazendo essas aulinhas aqui para vocês através do YouTube. Se ainda não curtiu, né, o nosso canal, se não se inscreveu, curte aí os nossos vídeos, assiste, compartilha, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações das nossas próximas aulas, que isso aqui está sendo feito com muito carinho para todos vocês, né, independente de serem alunos, apreciadores de arte, pessoas aí que gostam desse assunto e também adolescentes, jovens, né, que vão prestar o Enem, prestar vestibulares. Isso aqui está sendo feito para colaborar de alguma forma também com esse momento. Bom, hoje, camiseta do dia, temos aqui uma Mona Lisa diferente, né? Uma Mona Indy. Essa brincadeira dessa camiseta, né? Essa releitura da obra do Leonardo da Vinci, mais uma das tantas releituras que são feitas a partir dessa obra Mona Lisa, ela é, de certa forma, uma crítica, né, em relação a esse eurocentrismo aí da arte. Então, por que não uma representação aí de uma Mona Lisa indiana, né, com esse traje tradicional indiano? Então, foi uma brincadeira e, ao mesmo tempo, de certa forma, uma crítica também, modificando um pouquinho esse contexto artístico aí do Renascimento, o que é muito bacana que a arte nos proporcione isso, né, essas reflexões diversas sobre os mais diferentes temas. O nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho sobre o princípio de tudo. Não, mas não é a criação do homem, né? O surgimento do universo, não vamos entrar nessas teorias todas. Nós vamos falar um pouquinho sobre o surgimento da arte, né? O que aconteceu, como começou, por que o ser humano resolveu que ele tinha que desenhar, que ele tinha que fazer música, que ele tinha que fazer teatro, que ele tinha que dançar, em que período, como foi que isso tudo aconteceu. E é isso que o nosso vídeo de hoje vai falar um pouquinho. E aí, vamos falar de arte? Como eu disse na nossa introdução, hoje nós vamos falar sobre o início de tudo, né, dessa linguagem maravilhosa que é a arte, que eu, particularmente, sou muito suspeita para falar. Fica aqui o meu carinho, o meu amor, a minha homenagem a todos os trabalhadores aí da área das artes, pesquisadores, historiadores, né, todas essas pessoas que desenvolvem trabalhos relacionados aí à arte, artistas de modo geral, professores de arte. Então fica aqui o meu imenso carinho a todos vocês. Então o nosso período de hoje é a pré-história, né? Vamos falar um pouquinho aí sobre esse início, tá bom? A pré-história, a gente pode dizer que a arte dentro dela se divide em dois períodos principais, o Paleolítico e o Neolítico. No Paleolítico, a arte ela vai surgir mais lá para o final, tá? Por volta de 30 mil anos antes de Cristo, porque o Paleolítico começa em 300 mil antes de Cristo, né? E vai até por volta ali, né, de 30 mil, esse Paleolítico mais antigo. Depois a gente entra, né, no Paleolítico, onde a gente já vai estar fazendo a transição ali para o período Neolítico. Então, de 30 mil a 9.500 anos antes de Cristo, mais ou menos, é que a arte surge, né? Que a gente tem as primeiras representações artísticas dentro da pré-história. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico disso. Não se sabe exatamente o porquê que os homens desse período, né, da pré-história começaram a produzir ali desenhos, né, as pinturas, os baixos relevos dali nas paredes das cavernas. Alguns historiadores foram pesquisando através de tudo aquilo que foi deixado, né, de toda essa herança maravilhosa que foi deixada, e foram descobrindo alguns pontos que podem ser bastante úteis aí para que a gente entenda um pouquinho, compreenda um pouquinho como isso aconteceu. O homem do período paleolítico, ele era nômade, ou seja, ele não tinha uma residência fixa, né? Ele não morava num único lugar, ele era caçador e coletor. Então ele explorava uma determinada região, coletava dali tudo que era necessário para sua sobrevivência, acabava, ele ia embora e mudava para uma outra região, para uma outra caverna, para um outro local, onde ele ia caçar de novo e coletar de novo tudo aquilo que estava ali ao seu redor. Por esse fato dele ser um caçador e um coletor, ele era extremamente observador, porque ele tinha que observar qual que era a dinâmica daquele animal que ele iria caçar, qual era a rotina dele. Então, quanto tempo ele dormia, quanto tempo ele ficava ali bebendo água em determinado rio, quanto tempo ele ia lá comer, como era a questão da caça desse animal. E eles observavam muito. E isso fez com que as pinturas desses homens pré-históricos aí do Paleolítico fossem naturalistas. Então, o que é naturalista? É quando um artista naturalista, ele representa aquilo que ele vê, da forma como ele vê. E isso acontece até os dias de hoje. Temos artistas naturalistas nos dias de hoje também. Então, ele representa
aquilo que ele está observando nessa época, nesse caso na natureza, mas hoje em dia de modo geral, né, toda a sociedade ali, o que esse artista observa, e quando ele representa ali de uma forma como ele realmente está vendo aquilo, a gente chama de naturalista. Então, como nós estávamos falando, né, não se sabe exatamente o porquê desses retratos, né? O porquê que ele observava esses animais e retratava esses animais ali nas paredes das cavernas. Será que era só para representação do que ele via? Ou será que tinha algo além disso? Então, como eu falei, esses historiadores, pesquisadores, paleontólogos e etc., eles foram ali, pesquisaram, foram ali vasculhando, fuçando, né, tentando entender o que aquilo tudo significava e a partir daí foram criando algumas teorias. Uma delas é que esses homens pré-históricos, eles faziam isso pela magia. Eles acreditavam que tudo aquilo que eles colocavam na parede das cavernas, que eles pintavam ali, eles conseguiriam. É como se fosse hoje em dia a lei da atração, né? Que a gente atrai aquilo que a gente deseja, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Então eles eram mais ou menos essa forma de pensamento. Então eles desenhavam, né, na parede da caverna. Geralmente quando eram esses desenhos mais ritualísticos, eles eram feitos mais ao fundo da caverna, na parte mais escura, mais preservada da caverna. E esses pesquisadores chegaram à conclusão de que esses desenhos eram feitos em grupos. Por quê? Porque um tinha que iluminar aquele local, o outro tinha que passar o pigmento. Alguns desenhos foram feitos também em locais altos, né, bem no alto da parede. Então talvez eles tivessem ali desenvolvido alguma forma para subir, né, para que esse artista ali pudesse desenhar numa superfície um pouco mais alta para poder chegar até os locais onde esses desenhos foram feitos. Inicialmente as imagens são de animais, né? Então não tem figura humana inicialmente nesses desenhos. A gente vai ter, como eu falei, essa questão da magia, né? Então eles acreditavam que se eles desenhassem um animal ferido, né, e lá no fundo dessa caverna eles fizessem esse ritual onde eles atiravam lanças nesses animais, quando ele saísse para caçar, aquele animal já estaria abatido, já estaria, né, ali mais machucado, mais cansado, e a caça seria mais fácil, seria mais farta, né, e eles conseguiriam capturar, pegar aquele animal ali para o seu alimento, né, para sua subsistência, né, para sua sobrevivência, na verdade. Então é como se hoje em dia nós estamos vivendo esse momento tão difícil agora da pandemia, a gente está aqui todo mundo em casa, e fique em casa, por favor, né, vamos tentar solucionar isso o mais rápido possível, e a melhor forma hoje em dia é ficando em casa. Se precisar sair, né, mercado, às vezes não tem como, né, a gente precisa às vezes sair por algum motivo, máscara, por favor, né, porque ela ajuda a gente a se proteger bastante, então usem máscara e se puder não saia de casa. Então é como se a gente hoje em dia, né, com esse momento que a gente está vivendo, a gente resolvesse desenhar, a gente se reunindo, a gente se abraçando, a gente em festas, em shows, em cinemas, né, tudo aquilo que a gente está sentindo tanta falta na sala de aula, dentro do nosso trabalho, e a gente desenhasse isso nas nossas paredes das nossas casas, né, e isso se tornasse realidade. Então era dessa forma que eles acreditavam, contextualizando isso para os nossos dias de hoje, né? Então é como se eles acreditassem que se eles desenhassem por magia, eles teriam domínio sobre aquilo, ou seja, era um domínio da natureza. Eles buscavam esse domínio da natureza e isso vai se repetir ainda por um bom tempo, né, dentro da pré-história, essa questão do domínio da natureza, a gente vai ver também na música, né, essa imitação da natureza, não só o domínio, mas também a imitação, né, na música, nas danças, então tentando imitar ruídos, tentando imitar movimentos da natureza, então a gente vai ter isso acontecendo ali em toda a pré-história. Então, inicialmente, né, a arte ela é feita por essa questão da magia, né, dessa coisa de acreditar, pela crença. Todas essas pinturas, né, que eram feitas aí nesse período do Paleolítico, elas eram feitas com pigmentos naturais, ou seja, eram pós, né, que eram ali macerados com instrumentos rudimentares, e eles utilizavam esses pigmentos para poder fazer ali os seus desenhos. Então a gente tem o ocre, o manganês e o carbono, né? Esses eram os principais elementos utilizados ali para retirada desses pigmentos. E aí, para poder diluir, para poder fazer ali a aglutinação desses pigmentos em pó, eles utilizavam saliva, gordura, sangue de animais. Então eles pegavam ali tudo aquilo que estava possível, né, que servisse como um aglutinante e misturava ali para poder fazer os seus desenhos. Como eu falei, essas pinturas, né, principalmente essas com características
mais ritualísticas eram feitas mais ao fundo da caverna, e na área de convívio, né, ali mais à frente da caverna, nas partes já mais iluminadas, nós temos também vários baixo relevo. O baixo relevo ele era feito com alguns instrumentos rudimentares, onde eles iam cavando, né, raspando ali na parede e criando desenhos também. Os desenhos desse período paleolítico, como eu falei, eles eram naturalistas. Então nós temos imagens que se assemelham realmente muito aos animais reais, né? Então eles trabalhavam a questão da musculatura, da movimentação desses animais. A gente tem isso muito detalhado na pintura paleolítica. Uma outra produção desse período, né, pré-histórico, bastante importante aí para a história da arte, são pequenas estatuetas, né, que ficaram conhecidas como Vênus. Então essas Vênus, elas foram encontradas em várias localidades e a gente tem ali com uma das mais conhecidas, a Vênus de Willendorf. Primeiro, esse nome Vênus vem da deusa romana, Vênus, deusa da beleza, da fertilidade, e é claro que não foram os pré-históricos que deram este nome, né? Esse nome veio depois com os historiadores, os pesquisadores, que assemelharam, né, a função daquela pequena estatueta à função ali também de crença, né, relacionada à deusa Vênus. Então a questão da beleza, da fertilidade, do amor, então eles relacionaram essas duas, fizeram uma ligação entre essas duas imagens e com isso eles deram esse nome, tá? A Vênus. Então nós temos Vênus de várias localidades e a Vênus de Willendorf é aquela mais conhecida, que é aquela figurinha redondinha, né? Então a cabeça mais estilizada, o corpo se assemelha ao corpo de uma gestante, então os seios fartos, o ventre farto, né? A gente tem ali essas características, né, que dão a entender que aquela estatueta possivelmente eram usadas em rituais de fertilidade, né, em rituais que tivesse essa característica de exaltar a natureza, de exaltar o dar à luz, o trazer à vida. As primeiras estátuas, né, que foram encontradas ali desse período pré-histórico, elas eram feitas também em madeira, em ossos, em marfim, tá? E também depois começa a se utilizar a terracota, né? O barro, que é mais maleável, que consegue se modelar, e aí quando é queimado, ele vira aquela terra cozida, né? Aquela terra que foi ali, que endureceu, que foi queimada, e daí vem o nome terracota. Outras peças que foram encontradas também desse período aí do Paleolítico são utensílios, né? Utensílios, provavelmente eles utilizavam ali para comer, né? Para pegar água, para armazenar algumas coisas. São utensílios bem rudimentares, porque nesse período ainda trabalhava-se com a pedra lascada, né? Então não tinha um acabamento de polimento, nem nada disso. Então era algo bem menos acabado do que vão ser encontrados ali mais à frente, né? Dentro do Neolítico e assim por diante. Então, mas nós temos registros também de como era um pouco desse dia a dia, do cotidiano, por conta desses utensílios que são encontrados. Ah, mas onde que são encontrados, professora, esses utensílios? Geralmente, pode-se ocorrer de se ter uma informação que numa determinada região viviam povos antigos e aí os paleontólogos, historiadores, né, antropólogos vão lá para pesquisar, né, e conhecer e começam as escavações e vão encontrando coisas. Às vezes acontece por acaso, né, também está se escavando por um outro motivo e aí descobre-se, né, algum sítio arqueológico, e esse nome sítio arqueológico ele é dado depois, né, como se fosse uma preservação. A partir do momento que ele é descoberto, vê-se ali toda a importância, né, desse local ali para preservação histórica, e aí ele fica sendo um local de estudo, e a partir dali começam as escavações, as pesquisas e vão se descobrindo esses utensílios, essas pinturas e todos esses registros que foram deixados aí pelos nossos antepassados. Nós temos vários sítios arqueológicos espalhados pelo mundo, entre eles nós temos o Las Caux, que fica na França, temos o Altamira, na Espanha, temos o da Serra da Capivara, aqui no Piauí, no Brasil. E uma curiosidade, né? Há pouco tempo atrás, estavam se escavando, né, ali fazendo um estudo de solo, na verdade, aqui no interior de São Paulo, e encontrou-se, né, um sítio arqueológico, encontrou-se um local onde tinham vários utensílios, pinturas também. Então fica aqui entre São Manuel, Botucatu, aqui na nossa região, né, e temos aqui um sítio arqueológico que ainda está sendo estudado, ainda está sendo escavado, pesquisado, né, para depois a gente ver como é que isso vai ser colocado ali à disposição da nossa cultura, da nossa história, né, como serão distribuídos nos museus e assim por diante, para que a gente tenha o registro, né, e o cuidado da preservação disso tudo. E é muito legal a gente saber que aqui na nossa região a gente tem esse registro também de que os homens pré-históricos passaram por aqui e estiveram aqui também. Saindo desse período do Paleolítico, entramos então no período Neolítico, que vai de mais ou menos ali 9.500
a 5.000 antes de Cristo. Então, assim como, né, a arte, eu já falei para vocês aí no outro videozinho, Arte, Cultura e Sociedade, foi o nosso primeiro vídeo, por sinal, né, a gente percebe que a arte ela é o reflexo do que está acontecendo, né, num determinado período, e isso já acontecia desde lá a pré-história. Então, nós vamos ter mudanças na sociedade daquele período e, consequentemente, mudança na produção artística também. Então, entrando no Neolítico, nós vamos ter ali uma sociedade que mudou. Ela não é mais nômade, né? Então, os homens não eram mais nômades, eles passam a ser sedentários, ou seja, eles têm ali uma moradia fixa, eles deixam de ser caçadores e coletores e passam a ser ali criadores, né? Eles produzem a própria comida, né? Eles confinam os animais e eles produzem a sua própria alimentação, eles começam a plantar. Então a gente tem ali chamada Revolução Neolítica, que é onde surge a agricultura e a pecuária. Como esses homens passam a ser ali sedentários, né? E eles começam a produzir o seu próprio alimento, eles não precisam mais ficar observando o animal ali para caçar, né? Ou seja, na arte isso vai influenciar de que forma? Eles deixam de ser naturalistas. Eles não fazem mais aquele desenho todo certinho com a musculatura do animal perfeita, não. E o foco da arte também muda. Ele deixa de fazer aquela representação pela crença de que aquilo iria ser realizado, né? E passa a representar o seu cotidiano. Ele passa a mostrar como é que é o seu dia a dia. Começam a surgir aí as representações de seres humanos também, junto, né? Rituais, danças, festas. A gente começa a perceber uma modificação na maneira de representação e também nos temas que são representados. É desse período também que data, né, aquele monumento bem famoso, Stonehenge, todo místico, várias pessoas acreditam ali que ele tem ali poderes, né, ou que tem a ver com OVNIs e ETs, né, mas na verdade ele foi construído também lá no período pré-histórico, dentro do Neolítico, onde nós temos esses monolitos, né, essas pedras gigantescas, que sem nenhum tipo de tecnologia moderna foram colocadas ali de forma circular, provavelmente representando um templo, né, um local de ritual e assim por diante. Então a gente tem algumas informações em relação a isso, não se sabe exatamente, né, como as coisas realmente aconteceram, o porquê que realmente foram feitas, mas data desse período neolítico também. Como eu havia dito, as imagens do período neolítico elas foram simplificadas, né? Elas não eram mais naturalistas, ou seja, elas vão ter formatos muito menos elaborados do que tinha-se lá no Paleolítico. Tá? Então isso também tem a ver um pouco com essa mudança de rotina, né? O homem já estava vivendo um momento diferente do que ele vivia antes, então esse reflexo, né, vai ali para a produção artística também. Então os animais já não têm mais tantos detalhes, as figuras humanas são feitas de forma bem estilizada. O que seria esse estilizado, né? Sempre que um artista ele estiliza alguma peça, ele estiliza uma figura, ele está simplificando os traços e colocando ali a sua maneira de ver aquilo, né? A sua forma de representação daquilo. Então a gente tem ali dentro do Neolítico já essa questão de diferenciação, né? Cada artista que ia representar, né? Cada pessoa que ia fazer ali o seu desenho já tinha uma forma diferente de representação. Como eu havia dito, né? Nós temos sítios arqueológicos aqui no nosso país, aqui no Brasil, e a gente às vezes para pensar e fala, nossa, mas aqui o Brasil não tem 500 e poucos anos, aí, né? Não é um país jovem, não é um local recente. O que a gente tem que pensar é que antes dos colonizadores virem para cá, a gente tinha aí de 2 a 10 milhões de índios aqui no nosso país, né, morando aqui já, com uma variação linguística gigante, com diversas formas de falar, diversos idiomas e maneiras de se expressar diferentes. Então, nós temos uma grande produção artística, né, um grande registro desse momento também aqui no nosso país, ou seja, não começa ali quando os portugueses chegam, né? Já havia muita coisa acontecendo anterior a isso, principalmente relacionado à arte e cultura, né? Então nós temos uma cultura própria, nós já tínhamos uma arte própria que já acontecia aqui dentro desse território muito antes, né? A gente não pode chamar aquelas pessoas ainda de brasileiros, né? Na época não tinha essa denominação, mas eles viviam sim aqui dentro, né? Aqui próximo ao nosso território, né? Próximo e dentro do nosso Brasil. No Parque da Capivara, né? Ali no nosso sítio arqueológico no Piauí, nós temos uma grandiosidade de produções e de registros que foram deixados, né? Nós temos ali muitas imagens coloridas deixadas ali, mais de 30 mil imagens. Nós temos 1000 sítios arqueológicos dentro da Serra
da capivara. Devido ao ocre vermelho, né, e muita pesquisa, chegou-se ali a uma data aproximada, né, através desse pigmento, chegou-se aí ao estudo da data aproximada dessas pinturas que foram encontradas ali na Serra da Capivara. Elas datam aproximadamente de 15.000 a 23.000 anos antes de Cristo. Então são pinturas que já estão ali há muito tempo. E nós temos pictogramas, que são pinturas ali feitas com pigmento mesmo, desenhadas e pintadas nas paredes. Temos também outras formas ali de representação, entre elas petróglifos, né, que são gravuras ali formadas pela remoção da parte superior dessa camada da rocha, né, e também são escavadas, né, ali são cavocadas, são riscadas com alguns instrumentos na parede da caverna. Geralmente esses petróglifos, né, eles podem ser símbolos estilizados, né, figuras mais simplificadas. Foi encontrado também algumas formas geométricas, além das figuras humanas, figuras de animais, tem também ali o registro de formas geométricas nessas paredes. E uma outra forma também encontrada são os zoólitos, que são miniaturas, né, que representam animais ou parte desses animais e que são localizados ali em depósitos de materiais orgânicos, que são chamados ali de sambaquis. É muito interessante também a gente perceber, né, dentro desse período aí pré-histórico, que a escultura existe já desde os primórdios também. Então nós temos ali formação de objetos mais abstratos ou mais figurativos que datam desde esse nosso período pré-histórico. E essa produção escultórica, ela poderia ser tanto de modelagem, né, trabalhando ali com elementos mais maleáveis, mais plásticos, como o barro, por exemplo, né, e depois ali queimando esse barro, dando origem à terracota, cerâmica e tudo mais, e também elementos mais duros, como madeira, osso, pedra, né, eles foram desenvolvendo elementos rudimentares para poder fazer essas esculturas, né, produzir essas peças, através ali de bater, né, e esculpindo ali com um cinzel, uma marreta, né, que foram ali depois também virando instrumentos ali para o decorrer de toda a história da escultura, né. No Renascimento, utilizavam-se os mesmos elementos, né, para poder criar as esculturas em mármore, né, como Michelangelo, Donatello. A gente tem ali esculturas feitas também com marreta, cinzel, né, onde vai desbastando e tirando pedra para poder formar ali as figuras. Nós podemos dizer então que a pré-história foi riquíssima, né, artística e culturalmente. Foi a partir dali mesmo que tudo começou, né? Então a gente já viu que tinha pintura, a gente viu que tinha relevo, né, a gente viu que tinha produções de utensílios, a gente viu que tinha a questão da escultura e também a música, a dança e o teatro, né, as artes cênicas também surgiram nesse período. Então nós temos ali a música, ela começou de que forma? Observando a natureza. Então através da observação da natureza, ouvia-se ali os sons, né, que eram extraídos ali, que vinham da natureza, como as árvores chacoalhando, o barulho da chuva, o barulho da água, o vento, e eles tentavam imitar esses sons. Primeiramente, né, esses sons, eles eram extraídos ali dos elementos da natureza mesmo, dos objetos naturais que eles encontravam ali, né, dentro do entorno ali da onde eles viviam. Então galhos de árvores que eram chacoalhados, pedras que eram batidas. Num segundo momento, passa-se a utilizar também o corpo. O corpo passa a ser ali um instrumento, passa a ser um suporte para a criação musical. Então eles trabalham ali com essa questão desse elemento corporal, né, batendo palmas, batendo os pés, fazendo com que esses sons fossem extraídos ali do corpo, e depois, né, surge ali o uso também da questão da voz. Então os gritos, né, os assovios, a imitação do som dos pássaros, essa imitação do som da natureza, utilizando a voz também. Então a gente começa com elementos naturais e depois o próprio corpo sendo utilizado como suporte ali na criação musical. Hoje em dia a gente tem vários grupos que também se utilizam aí do corpo como um elemento, como criação para música. Então a gente tem ali o Voca People, que utiliza ali diversos sons através ali da voz. Nós temos o Barbatuques, que trabalha com a questão corporal, mesmo da percussão corporal, e diversos outros aí espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que brincam com essa coisa do corpo como elemento artístico, né, que fazem ali as suas produções tão ricas utilizando o próprio corpo. A gente pode dizer também, né, que concomitante a isso acabou surgindo a dança. Então a movimentação ali nos rituais, essa movimentação do nosso corpo sendo feita ritmicamente, né, então de uma forma rítmica, eles iam ali introduzindo esses elementos corporais também nessa criação sonora, e surge ali também a expressão através da dança, bastante utilizada em rituais. E também a questão do teatro, onde a gente pode colocar ali o uso de máscaras por alguns xamãs, por algumas pessoas ali que cuidavam dessa parte ritualística. Foram encontradas várias máscaras que provavelmente eram utilizadas em rituais. Então aquela encenação, né, todo aquele rito feito, a gente pode dizer que de uma forma rudimentar
também é uma forma de expressão teatral. Tá? Então olha só, né? Nós tivemos aí artes visuais, música, dança, cênicas, tudo junto ali, surgindo nesse período pré-histórico. Ou seja, nós, seres humanos, temos essa vontade de nos expressarmos desde os primórdios. Esses murais todos encontrados ali nesses sítios arqueológicos, todas essas pinturas, né, que mostram ali o cotidiano e as crenças, né, e o que eles valorizavam nesse período, pode se assemelhar muito a algumas produções artísticas de rua que a gente tem hoje em dia, como por exemplo os murais mexicanos. Temos ali Diego Rivera, que fazia ali belíssimos murais falando um pouquinho dessas questões políticas e sociais no México. Eu vou deixar um link aí para vocês relacionado a uma nova descoberta, um mural do Diego que foi encontrado agora, que ficava ali submerso em um canal. Ele foi feito ali para a inauguração desse canal e aí esvaziaram, né, para poder ver essa produção do Diego Rivera, que é magnífica. Eu vou deixar o link para vocês olharem a matéria aí também, que é bem interessante e é algo bem atual, foi descoberto agora recentemente esses murais todos aí do Diego. Uma outra forma de expressão também que a gente tem, como eu falei, é o grafite, né? Então, pelas ruas das grandes cidades, a gente consegue observar aí uma expressão artística do cotidiano muito viva, né? Muito presente. Então, nós temos artistas que vão ali e colocam a sua opinião, a sua posição política, a sua crítica social, embelezam aí as nossas cidades. Nós tivemos aí alguns episódios, né, um pouco tristes em relação a isso, onde apagaram-se, né, várias dessas produções. Então nós temos ali obras do Gentileza, né, o poeta Gentileza, onde ele deixava ali, ele fez isso por mais de 1,5 km em Pilares, no Rio de Janeiro, deixando ali frases, né, deixando poesias escritas, e isso foi pintado tudo de cinza. Tem uma música da Marisa Monte, né, que fala um pouquinho sobre isso. Vou deixar o link ali também para vocês verem o clipe e conhecerem um pouquinho dessa música tão linda, né, que fala um pouquinho ali da questão do Gentileza. E aí também a gente tem algumas obras que foram apagadas em São Paulo, né, que pintou-se tudo de cinza também, tirando essas expressões artísticas da parede. Nós temos aí essa obra do grafiteiro, pintor, escultor, artista 3D, Pichote Mush, que estava ali entre as obras que foram apagadas em São Paulo em 2017 também. E nós temos também, né, o artista, o Banksy, um dos grandes artistas aí dessa arte do grafite. Nessa obra o Banksy está mostrando ali essa questão de apagar a arte rupestre. No seu grafite ele fez uma simulação ali, como se alguém estivesse apagando essas obras deixadas ali da pré-história. Então parem para pensar um pouquinho, né? Se em cada período artístico, se em cada escola artística, em cada período, fossem apagados os registros deixados. Se realmente tivesse ocorrido isso, se realmente tivessem apagado as pinturas rupestres, se realmente tivessem apagados os murais, os mosaicos greco-romanos, se tivessem destruído todas as esculturas greco-romanas, as obras de arte do Egito, os hieróglifos, como que a gente ia saber da cultura? Como é que a gente ia saber da vivência desses povos todos? Então, será que é correto, né? Reflete aí, vamos refletir um pouquinho aí sobre isso, né? Fica aí esse questionamento para que vocês, se quiserem deixar nos comentários ali a opinião de vocês, será muito bem-vinda. Será que realmente isso é necessário, né? Apagar os registros culturais e artísticos de uma sociedade? Será que isso é correto? Então vamos parar para a gente pensar um pouquinho aí nesse mundo atual que a gente vive hoje, com tanta intolerância, com tantas coisas ruins acontecendo. Será que não é interessante a gente deixar isso para a posteridade, para que as pessoas lá na frente reflitam, né, um pouquinho sobre essas questões que aconteceram aqui hoje? Como que a gente vai apagar isso? Como se apaga a arte e cultura da vida das pessoas? Fica aqui o meu questionamento a vocês, né? Eu acho que vai de cada um aí refletir um pouquinho e tirar suas próprias conclusões, se acham que isso é correto ou não. Tá? Lembrando que nós estamos falando de grafite, de murais e não de pichação, né? Pichação é vandalismo, né? Pichação não é para ser feita, pichação não tem autorização. O grafite ele geralmente tem a autorização, se for um espaço público tem ali uma autorização dos órgãos responsáveis por aquele espaço, se for um espaço privado tem a autorização dos donos. Nós temos hoje grandes nomes do grafite e aí a gente tem essa representação cultural, né, ali, que geralmente serve como um desabafo social também nos muros das nossas grandes cidades. Gente, então é isso, né? A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho aí desse período da pré-história. Espero que vocês consigam ali perceber essa questão de que a arte está ali inserida na nossa vida desde sempre, né? Que não sintam medo de se expressar e de criar, seja através de qualquer linguagem artística, né, da música, da dança, da poesia, da fotografia, das pinturas, dos desenhos, do cinema, né, estejam sempre ali
criando, né? Sempre ali se posicionando e colocando as ideias de vocês através das linguagens artísticas também. Foi um grande prazer fazer essa aulinha para vocês. Até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.